Tá, doutor. Estou seguindo no nosso programa de emagrecimento e a minha pergunta agora é: devo usar whey? Por que que eu deveria usar whey? Sou doutor André Andrade, sou médico nutrólogo, cardiologista, já estou formado faz mais de 12 anos, tenho mais de 1.000 pacientes atendidos, trabalho com emagrecimento, qualidade de vida, saúde cardiovascular. Montamos esse canal aqui para a gente poder falar sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre qualidade de vida de forma leve, mas com base científica, com conhecimento, para a gente trocar ideia, para a gente trazer um material de qualidade aqui para o YouTube, tá? Então, assim, fica à disposição. A gente já lançou nosso livro, eu esqueci de trazer ele aqui de novo, mas próxima vez eu trago meu livro e já está disponível hoje, se você quiser comprar ele antes, é só entrar aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso site, ou você manda uma mensagem para mim mesmo no WhatsApp, e aí eu já te mando o link para a gente poder, para você ter esse livro aí com você. Mas a gente já tem esse nosso livro e hoje a gente vai falar sobre Whey Protein e por que que você deveria usar ele para emagrecimento de forma satisfatória, de forma eficaz. Bom, se você acredita que Whey Protein é só para paciente atleta que treina muito, já te adianto que você está errado. Na verdade, a gente usa o Whey, a proteína do soro do leite, que é um subproduto do leite, para agregar na parte de metaproteica do nosso paciente. Geralmente aqui na clínica a gente trabalha com dietas hiperproteicas e hipocalóricas, porque são as dietas que têm mais evidência para emagrecimento, então a gente acaba usando muito whey, por quê? Porque não dá para, às vezes, pedir para o paciente comer toda hora, porque às vezes ele está trabalhando, às vezes ele está no carro, e aí não fica viável. E outra, o whey também, ele tem alguns fatores que eles se assemelham ao efeito GLP-1, que é o efeito do Ozempic, do Wegovy. Então ele ajuda muito nesse quesito do emagrecimento também. Outra coisa que eu sempre gosto de falar, fazendo uma meta proteica bacana, a gente consegue aumentar a nossa síntese proteica. E com aumento de síntese proteica, a gente estimula o nosso corpo a produzir mais músculo. E com isso a gente diminui o efeito de perda de músculo da medicação, do Wegovy, do Mounjaro, desse tipo de medicação. Então é um complemento, é um suplemento muito bacana para a gente poder usar em associação com essas medicações e essas medidas para emagrecimento. Além disso, o whey ele tem uma digestão e absorção rápida, então ele favorece essa absorção mais rápida de proteína. Então, às vezes, se a gente está usando aí um análogo de GLP-1, um Wegovy, um Ozempic, a própria digestão já vai estar um pouco mais lentificada, já vai estar um pouco mais difícil. Então, com o whey você consegue dar um aporte proteico e uma absorção mais rápida para esse paciente, porque às vezes ele não vai estar nem com tanta fome para poder comer um frango ou comer algum outro alimento um aporte proteico muito vigoroso, porque ele já vai ter uma diminuição do fluxo da parte gastrointestinal. Então, o whey acaba suplementando de forma bem adequada nesse aspecto. Além disso, o whey também é rico em BCAAs, que são aqueles aminoácidos de cadeia ramificada, principalmente a leucina. E esses aminoácidos eles ajudam muito na parte de construção muscular, na parte de estímulo muscular. Então, você consegue contrapor você tem uma perda de peso bacana, mas você tem uma manutenção de massa magra, tentando trabalhar sempre para você tentar segurar esse músculo ou ganhar até músculo na perda de peso. Então você precisa eu sempre gosto de dar esse exemplo, é igual você querer construir um muro sem você ter cimento, sem você ter tijolo. Você precisa da proteína para você construir um muro eficaz. É a mesma coisa. Se você não tem um estímulo muscular, além do exercício, lógico, mas principalmente um estímulo dietético de consumo de proteína, você não vai ter como construir músculo. E ao contrário, se você já não está se alimentando tão bem, ou você está fazendo uma dieta, ou você está usando uma medicação, você precisa ter esse suporte e aporte proteico para você construir e manter seus músculos. Senão você vai ter uma perda de peso. Às vezes eu pego um paciente aqui que usou por conta. Hoje em dia agora está precisando de receita, o Wegovy, o Ozempic, mas antigamente não precisava. E aí a pessoa usava por conta, porque o amigo indicou, porque o vizinho indicou, e aí ele só usava o remédio, e a base dele era o remédio. E aí, assim, a gente vê que tem muita perda de massa muscular, você não tem uma mudança de estilo de vida, o paciente continua se alimentando tudo errado, ele não dorme bem. Então, assim, a gente já sabe que você precisa abraçar esse paciente com todos os fatores para a gente conseguir fazer levar esse paciente para um emagrecimento de fato, uma mudança do estilo de vida. Além disso, depois do treino, com whey, você ajuda na parte de recuperação muscular. Então, o seu músculo, logo depois que você terminou de treinar, se você fizer na janela, antigamente o pessoal chamava de janela de consumo de whey, que era aquela janela depois do treino que você deveria consumir whey. Hoje em dia,
Tem alguns estudos que falam que isso acontece, outros não são tão robustos em relação a isso. O que eu sempre gosto de falar é que naquele dia que você treinou, ou naquele dia, você tem que atingir sua meta proteica. Geralmente aqui na clínica a gente bate entre 1,7 até 2,2 vezes o peso ideal, lembrando que a gente precisa ver se esse paciente não tem nenhuma doença renal, nenhuma doença cardiovascular, se ele consegue fazer essa meta proteica, e aí a gente faz esse cálculo e vê o quanto de proteína que ele tem que consumir naquele dia. Eu não oriento ficar tão bitolado logo depois, puxa, André, doutor, logo depois do treino eu já preciso consumir whey. Não, calma, não é assim. A única coisa é que é legal você, naquele dia, fazer sua meta proteica satisfatória. Além disso, como eu falei também, ele ajuda, né, reduzindo também o apetite, então ele ajuda num sinergismo junto com uma medicação para perda de peso, junto com a atividade física. Ele, se você consumir whey, às vezes tem pacientes meus que falam assim, doutor, quando eu chego em casa eu quero comer muito. Se você às vezes faz um consumo de whey 2 horas antes da refeição principal, geralmente aquela refeição você já não vai querer um consumo tão vigoroso, já não vai ter um consumo de tanto volume, tanto doce naquela refeição. Então são estratégias que a gente acaba usando aqui na clínica para você não precisar, para você usar o whey de forma assertiva no emagrecimento mesmo. E você conseguir não precisar aumentar tanta dose da medicação, ou você não precisar associar uma outra medicação apenas com um suplemento, que o whey acaba sendo muito mais barato do que uma medicação para você associar junto com o Mounjaro, junto com o Wegovy, né? Ou mesmo você aumentar a dose, né? Se você precisa aumentar a dose desse tipo de medicação. E assim, cabe aqui a gente falar um pouquinho sobre os 3 tipos principais de whey, né? A gente tem o whey concentrado, que é o menos puro, né? E é o que tem mais sabor e também é o mais barato. A gente tem o whey isolado, que é para aqueles pacientes que têm intolerância à lactose, que têm uma digestibilidade um pouco melhor, né? O whey isolado, então o paciente consegue absorver esse whey de forma mais satisfatória. É um pouco mais caro, já tem um pouco menos de sabor, de opção de sabor que eu digo, né? E você tem o whey hidrolisado, que é o mais caro e a molécula já vem, os aminoácidos já vêm praticamente todos quebrados. E por ele já vir praticamente tudo quebrado, a absorção é muito mais rápida, muito mais imediata. Por outro lado, você acaba perdendo muito na questão de sabor. E o custo do hidrolisado, por já ser uma molécula muito, muito fracionada, o custo acaba sendo muito mais alto. Por outro lado, os pacientes que são intolerantes à lactose e tudo mais, eles têm um benefício muito bom em pacientes usando whey isolado ou whey hidrolisado, né? E tem alguns blends, né? O que são os blends? As misturas. Então, assim, tem o whey que é uma parte que é concentrada, uma parte isolada. Uma parte isolada, uma parte hidrolisada. Geralmente aqui na clínica eu indico muito isolado, eu indico muitos blends mesmo, mas principalmente com isolado e hidrolisado, não dos 3, né? Geralmente eu tenho essa prática porque o paciente que já está usando, às vezes, uma medicação para emagrecimento, ele já vai ter uma digestibilidade um pouco pior. Então, quanto mais eu conseguir facilitar com um suplemento mais fácil de absorção, melhor para o paciente, né? Lógico, se ele for com um sabor mais gostoso, melhor ainda. Mas geralmente a gente faz assim, dessa forma aqui na clínica. Em relação ao horário, às vezes tem paciente que me pergunta, doutor, mas e o horário? Qual horário que eu devia tomar? Geralmente eu oriento tomar antes ou depois do treino, mas se você porventura esqueceu ou se porventura você não consegue tomar naquele período, não tem problema, você toma em outro período. Geralmente eu oriento no meio da manhã e à tarde ou à noite, depende muito do paciente, depende muito do resto da alimentação que ele está fazendo. O que eu sempre gosto de falar, principalmente em pacientes mais idosos, né? Não é um substituto de refeição, é para você usar o whey como um suplemento, uma coisa a mais naquela sua refeição. Tá? Então, não é para você usar o whey apenas para você substituir uma refeição. Não, a ideia não é essa. A ideia é você suplementar, colocar a mais do que aquela refeição, o consumo de whey para você conseguir atingir sua meta proteica. Lembrando que é importante você ver uma marca idônea, uma marca que é bem consagrada, usar uma medicação, um suplemento de qualidade, ver se não tem nenhum açúcar adicionado, se tem se são alimentos naturais, se em relação à procedência daquele tipo de whey, porque hoje a gente sabe que no mercado brasileiro tem desde o whey muito, muito, muito barato, que às vezes a gente nem sabe direito a procedência, até um whey muito, muito, muito caro. Então, assim, eu gosto de tentar pelo caminho do equilíbrio, o que o paciente está mais acostumado, ou ir ver na bula mesmo, se tem, é um produto natural, como foi feito, qual é a procedência, se quiser colocar aqui embaixo a minha opinião, eu até dou algumas sugestões de whey que eu costumo usar aqui na clínica, tá? Mas eu acho que assim, tem que ver uma coisa e palatabilidade, né? Se o paciente gosta daquele sabor de whey, né? Não adianta nada, eu vou indicar para você um whey que eu gosto muito, que é o sabor de pistache.
E aí o paciente não gosta de pistache. Não adianta, né? Tem que ser um sabor que o paciente goste. Outra coisa que eu também sempre gosto de comentar com os pacientes é que, assim, você não precisa também ter um sabor só, você pode fazer uma mistura, né? Então, você compra 3, 4 sabores e aí você vai misturando, né? Eu gosto muito de um whey de salada de frutas, eu gosto de colocar junto do mamão, aí o whey de chocolate, às vezes eu tenho uma receita que eu gosto muito, acho que vocês já devem ter visto no Instagram eu fazendo, que eu faço a banana e depois eu misturo, eu coloco o leite no micro-ondas, a gente esquenta o leite, depois coloca um pouco de chocolate, um pouco de whey, mistura bem, fica como se fosse um brigadeiro e eu jogo por cima da banana. Entende? Fica bem gostoso também, e aí você acaba comendo mais com o sabor da banana do que com o próprio sabor do whey mesmo, para aqueles pacientes que às vezes acabam ficando um pouquinho enjoados. Mas dá para fazer um monte de coisa, dá para misturar com iogurte, dá para misturar com frutas, dá para a minha esposa lembra até hoje que na época que ela estava grávida, a gente, quando estava terminando a canjica, a gente colocava whey para dar uma engrossada e aumentar a parte proteica, porque às vezes ela sentia um pouco de náusea e ela queria consumir aquele doce, e a gente já não colocava açúcar no doce, e aí a gente acabava colocando whey para poder agregar um pouco mais. E na parte de proteína, né, de ser um alimento um pouco mais nutritivo. Mas assim, tem várias receitas também. Se vocês quiserem, também coloca nos comentários. Eu passo algumas receitas também, até converso com a minha Nutri aqui para a gente ter mais receitas. Mas acho que é um suplemento super importante e que vale a pena fazer o uso, principalmente se você está no processo de emagrecimento. Bom, você sabia tudo isso sobre o whey? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, estou à disposição. Vou colocar algum outro vídeo aqui no card sobre emagrecimento, qualidade de vida, outros suplementos que eu gosto também. E estamos juntos.